Eu tenho imagens aqui que nós vamos colocar aqui agora, né? Preparar ela para colocar aqui agora, antes de entrarmos no assunto dos 2 bilhões que já foram marcados. O rio Eufrates está secando de uma forma muito intensa, muito rápida, assustadoramente, pastor Rodrigo. É a profecia bíblica, né, pastor Claudei? Ele vai secar. Inclusive, se você pegar aquela parte da Turquia ali, já existe comportas que já fecha ele de forma manualmente. Mas ele está secando e, segundo alguns cientistas, eles preveem que o rio pode secar até 2040, pastor Claudei. Até 2040, ele então, digamos, estaria pronto para ser a rodovia em que os exércitos das nações iriam caminhar por esse endereço, por esse rumo. Exatamente. Aí existe o Apocalipse fala que vai chegar à altura do freio do cavalo, o sangue que vai correr por este leito desse rio, né? Porque segundo informações ele tem aí mais de 300 quilômetros, né, de extensão. Você imagina como é que vai ser essa batalha, né? Das batalhas, que a gente pode fazer uma live sobre isso. Sim. A batalha do Armagedon, né? Isso, a gente percebe que as profecias estão se cumprindo, irmãos. Por exemplo, o Mar Morto, né? Começou a ter vida, percebe lá? O Senhor fala sempre do Mar Morto. E também está secando. Então, gente, a gente não tem certinho a data exata de quando ocorrerá o arrebatamento e nem a hora. Mas uma coisa é certa, os sinais estão claros da volta iminente de Jesus. Isso é fato. O que o Brito está dizendo faz todo sentido, pastor Rodrigo. Leia aí. É claro que estamos no final da raça pecadora, 100 anos e não haverá mais um corpo sobre a terra. Faz sentido também devido àquela profecia que tem da figueira de Israel, né, pastor? Que fala que quando completa ali uma geração, então ele viria. E a gente percebe que já está quase chegando já aos 80 anos, como diz Salmos 90, versículo 10, né? O que passar de 70, né? No máximo é 80. Então, são anos que nós temos, não estamos colocando data, irmãos, mas são anos que devemos ficar atento, porque Cristo pode voltar a qualquer momento. Pastor Rodrigo, eu vou colocar uma imagem aqui para nós comentarmos juntos, não só nós dois aqui, mas aqueles que estão em casa também, no trabalho, em qualquer parte aí do Brasil ou do mundo, comentar também na linha do tempo, sobre o rio Eufrates secando. Esse monitoramento, como o senhor falou, ele começou a acontecer em 2021, tá? Em 2021, começou a acontecer esse monitoramento e veio até o final de 2023. Ou seja, nós estamos aí já com o primeiro semestre que já passou de 2024, então tem aproximadamente aí entre 7 a 8 meses que eles não fazem mais a medição, mas a última medição de 2021 a 2023 foi dessa maneira. Dá uma olhada, pastor Rodrigo, e você que está em casa, deixa eu pedir para você, deixa o seu like, compartilha essa live, chame todo mundo, que esse assunto está recheado de novidades escatológicas. É isso mesmo. Você que é uma pessoa que é vigilante no tocante à sua salvação, chame todo mundo para vir para cá também, porque nós estamos falando de arrebatamento da igreja, de sinais dos fins dos tempos, e nós precisamos estar ligados em tudo isso. Dá uma olhada, o rio Eufrates se secando. Dá uma olhada. Aqui, ó, né? Vamos, de 2021 a 2023. Olha aí. Ó, vou parar aqui. Vou dar uma pausa. Aqui está, né? Deixa eu pausar melhor assim. Aqui. Então tem imagem e vídeo aí, que interessante. Exatamente. Ó, 23 de março de 2021 foi quando começou o trabalho de monitoramento do rio Eufrates. A gente pode ver que existe ali 3 janelas, né? 2 acima da água e a outra lá em cima, naquele, como se fosse um farol, né? Como se fosse um farol lá em cima para monitoramento. Porém, esses espaços que nós estamos vendo, que é como se fosse uma janela, cada janela dessa tem a medição, pastor Rodrigo, de 3 metros, como se fosse um apartamento, né? Como se fosse um apartamento. Vamos continuar com as imagens. 23 de março de 2021 foi o início deste monitoramento. Vamos embora. Você que está em casa, chame todo mundo, olha, observe com atenção a rapidez que o Eufrates está se secando, e isso é cumprimento de profecias. Ó, no dia 16 de outubro de 21, olha o tanto de janelas que já tem, pastor Rodrigo.
Meu Deus. Meu Deus. Era apenas 2. Já está Duas. com 2,5 a mais. Tá? A marca da água está ali. Você vê que 2 para cima não tem marca de água. Meu só Deus. tem 2,5 em diante. Isso de março a outubro de 21. Vamos embora. Observa você que está em casa a seriedade desse assunto que nós estamos tratando. 16 de outubro, Pastor Rodrigo. Tá, olha lá. Meu Deus, daqui a pouco vai ficar só o chão aí, pastor. Vamos embora, vamos ver no que vai dar, né? Vai observando você que está em casa a data. 16 de outubro. Começou 21 de março do ano de 2021. Vai vendo. Isso é assustador, essa é a realidade. 10 de janeiro de 22, Pastor Rodrigo. Ó, já foi mais 2 janelinhas ali, completamente quase. 2 de cima, mais duas aí. Quer dizer, você percebe... Meu Deus, e rapidamente, pastor, muito rápido. Isso menos de um ano, né? Porque o monitoramento começou no mês de março de 21. Isso aí é 10 de janeiro de 22. Vamos continuar. Você que está em casa, deixa o like, chama todo mundo. Vamos embora, gente. Vamos para cima? Vamos fazer acontecer? Vamos ver a data aí. Ó. Isso é 10 de janeiro ainda de 2022. E tem até uma pergunta aqui que feita, né? 10 de maio de 22. É o que a Luzia Fagundes está dizendo. Mas a água só seca e não volta? E aí, Pastor Rodrigo, só seca e não volta? Exatamente. É aí que está a questão. Ela vai secando, porque olha a proporção que está secando. É impossível a água da chuva, pode até repor um pouco, pastor Claudinei, mas não da forma que está sumindo. Por quê? Sim. Porque a Bíblia fala que esse rio, ele vai secar. O anjo vai derramar taça sobre ele. Então, quer dizer, água um pouco vai ter, mas, porém, você percebe que está secando de forma natural, de uma forma assim, muito fora do normal. Isso, lembrando a todos que estão nos acompanhando, só repetindo, recapitulando que cada janela dessa é o tamanho, é um andar de um prédio, né, que dá o total de 3 metros de altura. Quando eles começaram a monitorar no mês de março de 21, só tinha 2 janelas acima. Você pode até ver que tem uma marca ali. De março de 21 até maio de 22, já desceu 5 andares, como se fosse 5 andares de um prédio, ou 15 metros de água que se acabou, Pastor Rodrigo. Olha aí. Vamos e aí, Pastor Rodney, você falando nisso, e a gente pegando, porque quem falou um pouco disso aí foi Jeremias, falou que ia secar, né? Jeremias, tem em Apocalipse, fala que esse rio, ele vai secar. E antes de acontecer o arrebatamento, nós percebemos aí o trabalhar, né, pastor Rodney, da situação que está ocorrendo. Para quê? Para nós que estamos aqui, irmãos, não é tempo de nos prepararmos, é tempo de estar preparado. Verdade, verdade, é isso mesmo. Vamos continuar. Tudo começou em março de 21, o monitoramento. Vamos embora, dá uma olhada. Vamos ver aonde isso vai chegar, né? Vamos lá. Aí é o período de 10 de maio de 2022, né? Você está vendo aí, ó, cada janela dessa é da altura de um apartamento, de um prédio, de um edifício, né? Vamos lá. Vai vendo, ó. Já começou a aparecer a terra que não aparecia, né? Você pode ver que já começou. 2 de julho de 2023, o farol, ou seja, o prédio, já não está mais rodeado de água. Isso chega a me arrepiar, pastor Rodrigo. Meu Deus. O prédio já está na terra, direto. Dá uma olhada nisso. Meu Jesus. Está na terra. É assustador, gente. Isso é fora do comum, né? Aí tem pessoas chegando agora e perguntando, o que é isso aí, pastor? Isso aqui é o rio Eufrates se secando para cumprimento da profecia escatológica que fala que os exércitos da terra irão usar a linha, né, que o Eufrates corre com água, eles irão ser conduzidos por esse caminho até chegar no Vale do Meguido, entre o Monte Tabor e também toda aquela região em Israel, né? Vamos continuar. 2 de julho de 23. Olha essas imagens. Tudo começou em 2021. Olha isso. Gente, era tudo água isso daí nas primeiras imagens. Dá uma olhada assustador. Nisso daí. Olha lá.
E o senhor falou que cada janela dessa tem 3 metros de altura, pastor? Cada janela dessa, 3 metros de altura, é como se fosse um apartamento, como se fosse um prédio, né? Um edifício. Então, a forma de medir é dessa maneira. Então, quando nós começamos a mostrar para vocês, que foi que eles começaram a monitorar no mês de março de 2021, essas 2 janelas estavam acima. E o restante todo estava coberto de água. Portanto, então, agora, no 15 de agosto de 23, olha só, vai vendo. Possamos dizer então, pastor, assim por cima, que a cada 6 meses desceu 6 metros. Exatamente. Ó, aqui a imagem está mais clara, né? Está mais claro. Você que está em casa, dá uma olhada. Esse edifício de medição está em solo agora, pastor Rodrigo. Ele já não... Olha as medidas, a marca da borda da água, né? Marcando lá onde estava e o tanto que desceu. Olhando assim ao longe, parece que é uma quantidade mínima, mas essa medição é como se fosse a medição de moradia de um prédio, de um edifício de qualquer cidade. Meu Deus, olha aqui que coisa impressionante. E eu via em algumas matérias, pastor Gonei, que até 2040, mas eu vi também uma matéria que prevê 2030. Então, se esse rio secar, gente, a profecia bíblica está muito perto aí, está se cumprindo. Qual, pastor? De acontecer o arrebatamento. Sabe isso, pastor Rodrigo? O senhor falando isso daí, dentro de mim, eu acredito que de muitos que estão nos acompanhando, vem uma alegria e uma esperança muito forte de que nós estamos no caminho certo, de que nós estamos fazendo o que é correto, que é se esforçar para obedecer a palavra de Deus e guardar e fazer automaticamente, obedecer a palavra de Deus e renunciar à nossa vontade, porque este sinal aqui é muito claro. Eu vou terminar de mostrar o vídeo para vocês e aí o pastor Rodrigo já vai fazer o comentário. Nós vamos entrar no assunto dos 2 bilhões que já foram marcados. Dá uma olhada nisso. Vamos continuar vendo, só para você entender. Olha essa situação. Olha aí, ó. Até o barquinho tá ali, ó. Tudo isso aí era água, pastor Rodrigo. Volta um pouquinho. Você vê o barquinho atolado aí, ó. Pra cá um pouquinho. Vou voltar um pouquinho aqui. Cuida um pouquinho. Aí, ó. Deixa eu soltar aqui e vou parar no barquinho. Dá uma olhada. O barquinho que os homens estavam andando está esquecido e encalhado em solo, né? Era o barquinho que eles passaram quando o rio estava baixando na cerca da 5ª janela. Teve um barco que passou por ali. E agora esse barco está encalhado no meio do nada, né? Tem mais um aqui do lado direito também, tá vendo? Também. Tem mais um do lado direito, exatamente. Esquerda. Tudo isso aí, pastor Rodrigo, tudo isso daí era água. Tudo era água. E se transformou em nada. Do mês de março de 21 ao mês de agosto de 23. Vamos concluir para você ver aonde chegou a situação, né? Tá vendo? Olha lá. E tem pessoas que não acreditam. Deixa eu te mostrar aqui, dá uma olhada. Você que está em casa, olha isso daqui. Parei as imagens. Ali está o medidor. Exatamente, Reinaldo Barreto, é o rio Eufrates. É o Eufrates. Esse é o medidor, tá? Que você está vendo ali, né? Olha a medida que estava quando eles começaram a monitorar. Dá uma olhada. Deixa eu soltar para você ver. Dá uma olhada nisso daqui. Olha isso. Aqui. Olha onde a água estava e olha o tanto que abaixou, pastor Rodrigo. Imagens em vídeo assim, acompanhando o monitoramento, fica muito mais fácil de nós explicarmos fácil compreenderem a profundidade da profecia. Meu Deus. E aí você percebe que não tem como uma chuva normal repor um tanto de água desse, né, pastor Rodrigo? Voltamos na pergunta da irmã que fez aqui para nós. Vai repor água, mas como vai repor uma água se está sumindo de uma forma assustadora? Não tem como. Se você for ver embasado nesse edifício, gente, não abaixou 5 metros, 10 metros, não. O rio Eufrates abaixou, eu acredito que nessas medições, aproximadamente 30 metros, porque foi para o solo, pastor Rodrigo. Foi diretamente no solo. Eu vi o Wagner Carvalho perguntando como essa construção foi feita aí dentro. Assim como eles fazem a construção de pontes, né? Como eles constroem pontes, como eles constroem as estações, né? Para a retirada de petróleo no meio do oceano, né? Eles entram com aquele sistema de tubo,
né? E dentro do tubo não tem água, porque há uma sucção da água, e ali dentro do tubo é feito todas as escavações, a concretagem, toda a estrutura, e aí vai sendo levantado as pilastras que darão suporte para as pontes, né? Como a ponte Rio-Niterói, a ponte da amizade Brasil-Paraguai. Então, primeiro é feito como se fosse um tubo, né? E dentro desse tubo é tirada a água, e ali eles vão construindo. Assim foi feito esse edifício de medição aí dentro do Rio Eufrates. Tudo começou 23 de março e estava desse jeito aí. E finalizou no mês de agosto assim, ó. Vamos ver como finalizou. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Finalizou assim, do jeito que você está vendo. Olha só. 23 de março de 2021 estava daquela situação que você viu. 15 de agosto de 23, desta maneira. De 15 de agosto de 23 até a data que nós estamos, pastor Rodrigo, quase completando um ano, só imagina o tanto que já não secou daquela água que estão aos arredores. Sim. E você percebe, pastor Rodrigo, que foi só 2 anos apenas, né? Agora você imagina que até 2030, 2040. Meu Deus do céu, se em 2 anos os barcos já estão encalhados, secou tudo, imagina chegar até 2030, que tem todo esse tempo aí pela frente. Exatamente. Inclusive, tem até aqui uma matéria falando que o Rio Eufrates sofre há 2 anos com seca e poderá desaparecer, sabe de onde, pastor Ney? Do Iraque. O senhor tá lendo a matéria aí? E olha que essa matéria aqui é bem aqui, segundo aqui, é bem antiguinha. Só para os irmãos terem uma ideia que ele pode desaparecer do Iraque devido à seca, pastor Ney. É o que nós estamos dizendo, sabe? A grande realidade é uma só, pastor Rodrigo, e você que está em casa. Tem pessoas nos assistindo agora que não estão acreditando, que pensa que é uma montagem, porque Satanás trabalha para levar o ser humano a duvidar de tudo aquilo que diz respeito à própria salvação do ser humano. E essas imagens, se fossem fotografias, você poderia dizer montagem. Nós estamos te mostrando passo a passo quando começou e quando chegou na última medição, que foi 15 de agosto de 23. Começou no mês de março de 21. E eu digo para você que está nos acompanhando, você que está com a tua vida no altar, como o pastor Rodrigo disse, você que está preparado, e não apenas se preparando, você que está preparado, você pode se alegrar. Pode regozijar, porque a profecia está se cumprindo e já, logo ali na frente, nós vamos voltar para casa, pastor Rodrigo. Exatamente, pastor. Eu até mandei uma foto para o senhor aí, também, que mostra os dois lados, 2021 e 2023 aí, na imagem, a torre no meio das águas e a torre sem água, igual o senhor está no vídeo aí, porém em imagem aí, só os irmãos terem uma base, né? O que ocorreu, né? Você viu? Tá aqui, deixa eu ver se... Aqui, quer que eu ponha aqui? Deixa eu pôr aqui? Você consegue colocar aí? Tenta colocar aí. Você que tá vendo aí, gente, tá vendo aí? Secou. Exatamente isso. O rio Eufrates está se secando. Tá, pastor, mas não tem mais água? Tem água. Mas em vista de um mar de águas que era a sustentação para boa parte da Turquia, para boa parte do Iraque, para boa parte de vários países no Médio e no Oriente todo, hoje está aí, ó. Olha a imagem, 2021, dessa maneira, e essa imagem de 21 aí, pastor Rodrigo, já tinha baixado bastante, dá para ver até a pilastra. Já. Marcando um pouco da borda da água, né? Exatamente. Já tinha baixado bastante. O seu vídeo tá... Exatamente. O vídeo do senhor tá mais realista, né? A questão do tempo, né? Mas só para os irmãos terem uma base, o tanto que realmente ocorreu de seca no rio Eufrates, pastor Claudinei. Muito forte, né? Exatamente. E a gente vê, né, nessa imagem que o senhor está mostrando, que tem uma irmã que escreveu aqui, né? Deixa eu ver aqui, onde que está o comentário que ela fez. Ficou bem para trás, né? Ficou bem para trás. Ela comentou, né? Mas mostra outra parte do rio, né? Mostra outra parte, aqui, ó, a Ivanilda, né? Mostra o outro lado do rio. Então, nessa imagem, ô Ivanilda, de 2023 que está aí, pega com mais abrangência, porque é uma imagem feita de drone, né? Aquela que eu mostrei no vídeo é feita diretamente do chão. Essa que o pastor Rodrigo colocou fixado aí, essa foto, é feito com um drone. Então dá para pegar por cima o tanto que o rio abaixou. Ainda existe um leito? Sim. Olha o leito grande ali, ainda tem água, ainda corre água.
Mas olha o tanto que se transformou em terra seca, pastor Rodrigo. Olha aí. Olha aí, tá aí, ó. E você percebe, pastor, que realmente é uma região que denota que se secar realmente, vai virar uma rodovia para os soldados combater contra Israel na batalha do Armagedon, né? Isso é... E uma coisa interessante que o senhor falou virando a rodovia, que o território, pastor Rodrigo, do Oriente Médio, é um território sem um nível plano, sabe? É um território que tem muito morro, muito desníveis, muitas pedras. Só que eu estou observando, por essa imagem, que o leito do rio Eufrates, ele corre reto, não é uma coisa ondulada, e também não é cheio de pedras, de montanhas dentro do próprio leito. Não, é uma coisa meio que reto, né? Ó, tem uma imagem que eu acho que a imagem tá passando, não tá não, né? Deixa eu vou colocar aqui para os irmãos. Aqui, Vamos ó. lá. Achei que tava passando as imagens. Deixa eu ver aqui. Ó. Olha aí, pastor Guarani. Dá uma olhada aí, gente. O que você tá falando é realmente isso aí, ó. Aí. Secou. Olha aí. Você pode ver que em volta do rio a gente tem muitas montanhas, vários desníveis, né, do território, do solo, mas no leito, onde está secando, é um território que corre reto, né? Exatamente, plano, olha aí. Exatamente para os exércitos não terem que enfrentar um lugar de desníveis, atrasando a sua rota até o Vale do Meguido, né? Olha aí. Secou muito. Olha as pilastras da ponte aparecendo, as sapatas da ponte. Tem até uma pequena ilha já ali no meio, né? Exatamente, olha lá, pastor Guarani. É isso mesmo. Gente, você que está chegando aqui agora, deixa eu dizer para você, deixa o seu like, você que ainda não deixou, compartilha essa live, porque nós vamos falar agora de um assunto, dando continuidade, como a Lara disse. Estou curiosa para saber sobre como é esse 2 bilhões marcados. Já vamos falar agora, Lara. Só vou pedir para você que chegou e não deixou o seu like, deixa o seu like, compartilha essa live em todas as plataformas das redes sociais. Vamos romper esse algoritmo, gente? Vamos lá? Vamos romper esse algoritmo e vamos trazer para você aqui agora essas informações. Pastor Rodrigo, o senhor tem a passagem bíblica aí para jogar na tela? Tem. Deixa eu colocar Vamos aqui. lá, então. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Aqui, pastor Claudinei, está falando já dentro da grande tribulação. Só para os irmãos terem uma noção do que vai acontecer, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. O que é esse versículo, pastor Ney? Está falando sobre lá Daniel 9:22, onde o anticristo vai se rebeliar, assim dizer, contra o povo de Israel e mostrar sua face. Depois de 3 anos e meio, quando haverá aquela paz, né, falsa, aquela coisa toda, de repente ele vai se rebeliar contra Israel. E é aí, pastor, que entra então o selo, né? Os selos, o qual são os cavaleiros do Apocalipse. E dentre os cavaleiros do Apocalipse, um deles marca exatamente os 2 milhões de pessoas. Se acontecer hoje, né, pastor? Se fosse acontecer hoje, seria 2 milhões de pessoas marcadas. 2 bilhões marcadas aí. Infelizmente, irmãos, não sou eu que estou dizendo isso, mas nem o pastor Claudinei, é a Bíblia que diz isso, irmãos. Tá bom? Você pode perguntar, tá, mas da onde vocês estão tirando essa matemática? A matemática é muito simples, pastor Rodrigo, de nós fazermos, né? A Bíblia fala, né, de uma porcentagem, né, que seria semelhante à terça parte, né? Que aí nós sabemos que o mundo tem 8 bilhões de seres humanos. Nesta quantidade de 8 bilhões de seres humanos, se é uma terça parte, então você tira 1 e ainda sobra a quantidade de 6 bilhões e 2 bilhões, então, é liquidado. Mas inclusive, a pergunta que muitos estão fazendo é: como que eles estão já marcados, pastor? Da onde que vocês tirou essa questão da marca? Vamos ver a passagem de Apocalipse, pastor Rodrigo? Vamos lá, pastor. Vamos ver a passagem de Apocalipse para você entender da onde que há, como que essas pessoas estão marcadas, né, diante dessa situação na qual nós estamos dizendo aqui para vocês. Pode ler, pastor Rodrigo. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê.
E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. O inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra, pastor Godinei. Olha, essa parte final aí que o senhor leu, né? Olha o que acompanha esse cavalo e este cavaleiro. Dá uma olhada o que acompanha. Observe bem. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha o nome Morte. E o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, fome, peste e com as feras do campo, pastor Rodrigo. Isso, pastor, a gente percebe que é o último cavalo, né? O cavalo amarelo. Mas nós temos 3 anteriores que também vão somar com o último. No caso, seria o cavalo branco, que é o anticristo, que vai se rebelar contra o povo de Israel. Segundo cavalo é o vermelho. E com o vermelho nós temos aqui, pastor Claudinei, sei que o tempo está correndo, mas Ezequiel, depois a gente volta aqui rapidinho. Ezequiel, capítulo 5. Vou pegar aqui só um versículo aqui, chave, para os irmãos verem aqui, ó. Vamos ler aqui, ó, o versículo, vamos lá. O versículo 12, pastor, de Ezequiel 5, olha lá. Uma terça parte de ti morrerá de peste, e se consumirá de fome no meio de ti. E outra terça parte cairá a espada em redor de ti. E a outra terça parte espalharei a todos os ventos. E desemaiarei a espada atrás deles. Assim se cumprirá a minha ira. E satisfarei neles o meu furor. E me consolarei. E saberão que eu, o Senhor, tenho falado do meu zelo, quando eu cumpri neles o meu furor. Ou seja, depois que o anticristo se manifestar, pastor Gonei, aí sim entra em cena o cavalo vermelho, trazendo guerra, trazendo destruição. E aí, na sequência do cavalo vermelho, nós sabemos que vem um cavalo preto. E depois da grande guerra, vem uma grande fome, né, pastor? Que vai acabar as provisões. É uma sequência lógica ligada a uma outra. Concorda comigo, professor? Concorda? Perfeitamente, perfeito raciocínio. Agora, pastor Rodrigo, você que está em casa, gente, vamos conjecturar, vamos pensar juntos, diante do que está escrito aí. Esse cavaleiro que está montado no cavalo amarelo, que será o último dos cavalos com o seu cavaleiro, ele tem o nome de Morte, e junto com ele, seguindo ele, caminhando com ele, tem o próprio inferno, a própria perdição, a própria destruição. E a Bíblia diz que foi-lhe dado poder, foi-lhe permitido ele destruir a quarta parte da terra, no tocante à humanidade. Começando, né, por alguns itens que nós vamos citar, e isso que nós vamos citar, você sabe que embora esse cavaleiro não está na terra, mas aqueles que trabalham para o sistema desses cavaleiros já estão promovendo tudo o que está escrito nessa passagem bíblica. Nós sabemos, pastor Rodrigo, que a espada que a Bíblia fala são as guerras. Sim. As guerras. Você que está nos acompanhando, você sabe que no momento, agora, nesse momento que nós estamos falando contigo, há várias guerras acontecendo. Israel, Hamas, Hezbollah contra Israel, né? Rússia contra a Ucrânia e tantos outros lugares no Oriente Médio também, a guerra, as jihadis que estão acontecendo, né, de muçulmanos xiitas contra os sunitas que estão acontecendo. Então, essa espada são as guerras, pastor Rodrigo. E a gente vê, pastor, se você pegar os 4 cavaleiros, que é o primeiro selo, né, que vai ser aberto, um dos selos, a gente percebe que os 4 cavaleiros estão atuando hoje, mas de uma forma, posso dizer, um plano de fundo do que realmente vai acontecer na grande tribulação. Só não estão atuando com força total, por quê? Porque ainda a igreja está aqui na terra, irmãos. Tem um versículo bíblico, não vou lembrar onde está agora, e o tempo não deixa eu procurar, que o único que detém ele
se manifestar é quem, irmãos? É a igreja. E lá fala, até que do meio seja tirado. Quem é esse, pastor? É a igreja, né? Quando a igreja for tirada, então sim, vai começar a força total. Por enquanto estamos vivendo aí um plano de fundo. E o que o pastor acabou de falar, o pastor Claudinei, a gente vê batalhas em todo lugar, irmão. Isso tende a se intensificar. Isso realmente já a gente vê que é um prenúncio do que vai acontecer depois que a igreja for arrebatada, pastor Claudinei. Exatamente. E você que está nos acompanhando, como nós estamos citando aqui, né, todos os exemplos do que está acontecendo aí, essa passagem bíblica que o senhor acabou de falar, pastor Rodrigo, está no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, né, a partir do verso de número 6, que diz assim, ó, em Tessalonicenses 2:6. Agora vós sabeis que o que detém para que a seu próprio tempo seja manifesto, né? E agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifesto. Ou seja, quem está detendo a manifestação do anti-Machia é a igreja que está na terra, a igreja que ora, a igreja que jejua, a igreja que se santifica, a igreja que pratica a generosidade. É esta igreja que será arrebatada, e quando for arrebatada, então o caminho do anti-Machia estará desimpedido para ele atuar com toda a fúria na face da terra. Aí lê o de baixo, pastor, agora. Lê o de baixo, pra você ver. O de baixo. Vamos ler o de baixo aqui. O de baixo diz, verso 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Ficou muito claro. Aí tá claro, né, irmãos? Ficou muito claro. Mais claro do que o sol do meio-dia, né? Mais claro do que o sol do meio-dia. Então nós falamos da espada, que é as guerras. E essa fome aqui, pastor Rodrigo? A fome já entra na questão do cavaleiro preto, né, pastor Rodrigo? Que vai na sequência do vermelho. A fome. Porém, o cavaleiro preto, segundo a Bíblia, a pessoa tem que trabalhar o dia dela inteiro. Por exemplo, se ela trabalhar o dia todo, não paga a refeição dela. Ou seja, para se manter sobreviver um dia, o mês dela inteiro quase não dá para sobreviver para comer um dia. Gente, por quê? Escuta isso com atenção. Isso nós estamos falando de escatologia. Escute isso daqui que o pastor Rodrigo está dizendo. Um mês de trabalho não valerá nada ao ponto de que não dará para você se alimentar por um dia. Você vai trabalhar 30 dias e não vai conseguir alimentar, se autossustentar um dia, pastor Rodrigo. Está bem aqui, irmãos, ó. E havendo aberto o terceiro selo, porque cada cavaleiro é um selo. Esse é o terceiro, que é o preto. Olha lá, vem e veio, olhei, e eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Então, resumindo nas palavras, foi o que acabou de falar. Você vai trabalhar o mês todo e quase não vai dar para alimentar um dia dele na terra. Meu Deus. Nesse período. Isso que o senhor está falando, o Wagner Carvalho disse assim, ó, isso acontece na Venezuela, né pastor? Por exemplo, ainda eu acredito que a Venezuela está vivendo uma fartura em vista desse período que está vindo aí, pastor Rodrigo. E aí, pastor Guilherme, o que a gente percebe? Hoje em dia as pessoas estão dando mais vazão ou crédito à criatura do que no próprio Criador. É um tal hoje de revelações, de visões. Eu creio, mas em primeiro lugar, irmãos, tem que estar no lugar a Bíblia. A Bíblia é a maior revelação, tá? E o nosso kit, irmãos, espiritual de salvação tem que estar bem afinado. Qual que é, pastor? É a santidade, é o jejum, é a oração, é a obediência à palavra. Por quê, irmãos? Porque só vai participar dessas questões que nós estamos citando aqui. Se você não quer estar no meio dos 2 milhões, bilhões de pessoas que estão marcadas lá no Cavaleiro Amarelo, é preciso, eu até estou aqui no canal pastor, mas vou falar, nós temos que estar, irmãos, preparados. É muita gente crendo, pastor, na criatura, e o Criador que é bom, nada, irmãos. Verdade. E aí?
E aí, aqui na terra, irmãos, depois que a igreja for arrebatada, não haverá como sobreviver, irmãos. Ou você morre, ou você morre. Se não morrer, vai ter que se sujeitar ao anticristo. E os que escaparem vão escapar de uma forma terrivelmente dolorosa. É triste, hein? É triste. Exatamente. Agora, se num período com o Espírito Santo atuando, né, no ministério do Espírito Santo aqui na Terra, muitas pessoas não têm a disposição de servir a Deus, imagine quando, né, entrar no período tribulacional, em que, na realidade, o Espírito Santo já não vai mais morar dentro das pessoas, mas ele estará agindo como agia na antiga aliança, apenas visitando o que os serve de fato e de verdade. Então, vai se transformar numa porcentagem infinita, mais difícil das pessoas estarem caminhando na presença de Cristo Jesus. Agora, nós falamos da espada, estamos falando sobre a fome, e também esse cavaleiro que está aí na tela escrito, ele traz com ele a peste, pastor Rodrigo. Que já é o último cavalo. Na verdade, o último cavalo, ele vai se valer, pastor, do primeiro, né? Do segundo, que é o vermelho, que é a guerra. Depois, o terceiro, que é a fome, que é o preto. E por último, ele vai aplicar, né, as doenças com tanta energia. Se você ler, vamos ler novamente para os irmãos frisar bem esse versículo. O versículo 8, né? E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Ou seja, o último ele traz todos os demais com ele, e ainda as feras da terra. Pastor Galdinei, imaginou as feras da terra vindo para alimentar dos corpos ali das pessoas, gente? Terrível. Meu Deus. A Terezinha está dizendo aí, pastor Rodrigo, pastor, já estou entrando em depressão, de tanto medo do que está por vir. Temo por mim e meus filhos. Não sei se vou suportar tudo isso. Já nem durmo direito. Acho que estou ficando louca. Terezinha, nós estamos te apresentando, tá? Para ti e para todos que aqui estão, os sinais escatológicos que estão para acontecer após o arrebatamento da igreja. Então, coloque a cada dia que passa mais e mais a tua vida no altar de Deus. Pregue, né? Dê exemplos e pregue aos seus filhos, a todos que te cercam, que te rodeiam, para que nesse período, quando tudo isso acontecer, você, sua casa, sua família e todos nós que estamos aqui nessa live, já não venhamos estar mais aqui, mas sim participando das bodas do Cordeiro, que é Cristo Jesus, pastor Rodrigo. Lembrando, irmãos, que essa live aqui, ela é um alerta para você. Porque, quanto eu e o pastor Galdinei, e dentre os pastores, alguns pastores, nós somos da linhagem pré-tribulacionista. Então, irmã Terezinha, tome muito cuidado, porque talvez a irmã ouve uma linhagem meso ou pós, e a pessoa fica com medo, realmente. Mas, se você ler, nós lendo a Bíblia, eu não acredito que Deus permitirá que a igreja passe por esta ira. Porque, irmãos, não são só 7 selos. Depois dos 7 selos, nós temos 7 trombetas. Daria para falar aqui, pastor, de cada selo, de cada trombeta, e depois 7 taças da ira de Deus ainda. Nesses 7 anos. É por isso que tem esse versículo que fala. Então, de repente, a destruição virá sobre eles, como não é essa aqui não, é aquele versículo que eu estava lendo, pastor Galdinei, cadê ele? Que fala que, assim, nunca houve dias, irmãos, eu não sei onde está agora, não lembro, nunca houve dia de aflição, pastor, nunca houve tanta dias de sofrimento como haverá naquele dia, irmãos. Não quero estar aqui quando isso acontecer. Só lembra onde é, pastor Galdinei? Agora não lembrando mais. A memória está ficando meio fraca, acho que a idade está chegando. Mas, irmãos, e aí tem pessoas que estão falando que se preparar. Irmãos, aqui na terra, meu irmão, não adianta se preparar aqui não. Você tem que se preparar para a glória. Está preparado para o arrebatamento. Que está aqui, ó. Aqui, ó, vamos lá, aqui, ó. Olha só o que diz o versículo aqui, pastor Galdinei. Interessante esse versículo aqui, ó. Versículo, vamos lá. Versículo 17. Depois nós
Os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Não estava passando aí, né? Vamos lá. Okay, aí, agora. Aí, ó. É Mateus 24, 21, diz assim, ó. Porque haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Olha só, o pastor Claudinei doa todo dia o tempo dele aqui, irmãos, no canal, trazendo informações importantíssimas. Se você colocar em prática 1% do que o canal aqui aplica, a sua vida será outra, tenho certeza, no nome do Senhor Jesus. Deixa eu mostrar para você aqui pelo menos uma imagem. Eu vou deixar, como eu disse, a imagem para amanhã, embora muitos de vocês pediram, mas eu vou deixar para amanhã, que aí, junto com esse material, eu apresento outros. Deixa eu te mostrar uma imagem, que essa daqui vai te alegrar muito. Dá uma olhada nisso. Ministério Milagres Extraordinário, pastor Claudinei. Deus abençoe o senhor, em nome de Jesus. Estamos aqui hoje, sábado, dia 9, né? De agosto de 2025. Estou aqui para poder vos mostrar aqui uma surpresa. Os homens aqui conseguiram pegar a água no poço. Graças a Deus. Bem, olha aí. A água lá embaixo. Olha isso, gente. Olha isso. Ó, deixa eu te falar uma coisa para você entender. Como eu disse, que o solo da África é um solo rico. E em cima do solo tem pessoas morrendo de sede. O solo da África é um solo tão rico que em cima do solo tem gente morrendo de fome porque não tem acesso à água. Esse poço nós estamos perfurando, ele chegou aí na casa dos 13,5 metros e já apareceu o primeiro lençol de água. Você imagina o que eu estou te falando se os governantes daquele país decidissem, ó, vamos furar poço para todos os lados. Acabou a miséria da África, porque aonde tem água, tem prosperidade e tem vida. A maioria dos países e das regiões e dos vilarejos, das tribos africanas que perecem é por falta de água. Porque se tiver água, tem como plantar, tem como cultivar. Eles não têm água. Parece loucura o que eu vou te dizer, mas lá ainda existem crianças, ainda existem homens e mulheres que andam atrás de elefantes, esperando esses animais urinar ou defecar para eles usarem aquela água. Parece loucura, mas eu estou te falando a verdade. Então, com menos de 15 metros, nós já alcançamos o primeiro lençol de água. Se fosse para trabalharmos com plantação, que não fosse uma água para ser consumida, automaticamente já poderia ser usado com 13 metros. Mas nós vamos buscar um lençol de água mais profundo, que venha cristalina, para dar para as nossas crianças. Mas olha isso daqui. A ajuda de todos vocês está gerando isso. Vida no meio da morte, vida no meio da sequidão, do abandono e do desprezo dos governantes dessa região. Olha isso. Olha, mas mesmo assim eles vão ainda aprofundar mais para baixo, para poder ainda pegar outros fungos lá de água. Tá entendendo? Então eles vão se aprofundar um pouco mais para pegar outros lençóis, né? Que realmente esteja com a água mais limpa, né? A água aqui tá bem escura, né? Tá barrenta, né? Uma água com barro. Eu vou mostrar para você, deixa o vídeo correr. Eu peço para você que chegou, veja com atenção essas imagens. Deus nos deu condições de nós mudarmos a vida de outras pessoas. E eu não acredito que exista recompensa maior na face da terra do que você abençoar e beneficiar o seu semelhante, né? Como continuar furando com água? É que eles vão continuar furando e vão continuar, eles estão tirando a água, né? Estão tirando a água, vai chegar a um ponto que eles vão cavando e vai saindo lama, né? Vai saindo lama e não água. Eles estão primeiro tirando essa água, depois vai sair a lama e com lama eles vão cavando até chegar no lençol que é mais profundo, tá? Veja essas imagens. Então, nesta manhã, queremos agradecer por tudo isso e já vamos estar aqui trabalhando ainda para atingirmos a meta, para vermos qual é a quantidade de água que nós vamos ter aqui.
Que Deus abençoe. Lutamos e daqui a pouco o almoço com as crianças. Né? Já estamos aí preparando o almoço e para mais um dia, Deus abençoe. Maravilha. Tá aí a primeira imagem. Eu vou te mostrar outra imagem aqui também. Mas como a Maria Amélia perguntou, como que vão, se tem água? Eles vão tirando essa água, vão tirando, até chegar no estágio de lama. Porque um lençol de água, muitas das vezes, ele é pequeno. Ele não é grande. E aí ele tem aquela quantidade, né, de água, mas conforme vai tirando, chega um ponto que acaba. Então, por isso, vai aprofundar um pouco mais para pegar um lençol maior, um lençol que flui mais, porque esse daí a água foi, vamos dizer, uma água suja, que não é aquilo que nós vamos dar para as nossas crianças. Esse é um detalhe para você entender. Eu peço para você que está nos acompanhando, nos ajude nesse desafio. O olhar de uma criança, o evangelho do amor, o enxugar de uma lágrima no abraço acolhedor, o ensinamento de Cristo. Olha que benção de Deus. Eu estou vendo aqui alguém, será que é de Moçambique? O Aldair? Você é de Moçambique, o Aldair? Porque a palavra machamba, né? Machamba é roça, né? No dialeto Sena, né? Lá da África, né? De Moçambique. Você é de Moçambique ou é daqui do Brasil? Tá, como tá arranhando aí um dialeto Sena, né? Machamba, que quer dizer plantação, roça, né? No estender de tuas mãos. Obrigado, Lucione, que o Eterno te prospere e te abençoe em tudo, em nome de Jesus, juntamente com todos vocês que aqui estão. Gente, eu peço a vocês, nos ajude. Agora nós temos o desafio pela frente, de segunda-feira nós entijolarmos esse poço, tá? Entijolarmos tudo certinho para a água continuar limpa e sem cair barro ou algo semelhante. Aqui abaixo nós temos o número do CNPJ, temos o número do WhatsApp, e eu peço para você encarecidamente, nos ajude. Nós estamos com esse trabalho, é um trabalho novo, é um novo desafio. Obrigado, Carmen Maia. É um novo desafio, sabe? Estamos pegando, como diz o ditado, o trabalho cru, né? Começando do zero, né? Encontramos esse templo na região norte descoberto, cobrimos o templo, terminamos de cobrir, compramos um terreno agora para nós construirmos casas para as viúvas, e no centro desse terreno está sendo perfurado o poço, né? Então as viúvas e as crianças órfãos que virem morar nessas casas já terão água na porta de casa. Então, eu peço a você, nos ajude nessa missão, nesse desafio, tá? Eu sei que Deus vai recompensar todos vocês. Nessa semana agora próxima, nós vamos dar continuidade às refeições, tá? As refeições, e automaticamente vamos também continuar com o tratamento médico. O médico está indo lá nas duas comunidades uma vez por semana. Uma vez por semana na Zona Norte, uma vez por semana na Zona Leste. Cada visita do médico tem um valor de 1.500 meticais, que trazendo para a nossa moeda é R$150 para ele fazer esse atendimento. Ou seja, R$300 por semana para ele visitar os dois vilarejos e conferir nossas crianças, para não acontecer, né, um sinistro, né, uma cena triste que aconteceu, de que nós, de maio para cá, perdemos duas crianças. Perdemos duas crianças por anemia severa, anemia profunda, e também por causa da malária. Muitas crianças não morrem de malária porque a imunidade está alta, né? Está alta. Mas se a malária pegar uma criança sem imunidade, pode ter certeza que é óbito da certa. Então, eu peço a você, nos ajude. Deus estará recompensando a todos. Obrigado, Ana Lúcia. Que o Eterno vos abençoe em tudo. Gente, como a Daiane colocou aí, os moderadores estão colocando, nos ajude, tira um print da tela, sabe? Tira um print da tela para você estar nos ajudando nesse mês, enviando sua primícia, seu dízimo, sua oferta. Sabe por que eu gosto de mostrar essas imagens? Porque é uma prestação de contas. Não tem como nós estarmos em um evangelho em que não há prestação de contas. E é o que mais tem nos dias de hoje. Pessoas que não querem prestar conta. Membro de igreja, membro da comunidade, não precisa saber o que está sendo feito do dinheiro. Tem que saber.
Quando a pessoa sabe o que está sendo feito, isso traz mais confiança. Isso gera mais credibilidade. Isso gera até mesmo mais desejo de ajudar, porque há uma prestação de contas. Obrigado, Neuza. Deus abençoe abundantemente. E a todos vocês. Então, eu peço a você que nos ajude nesse desafio. Uma coisa é certa. Eu aprendi, nesses 27 anos de evangelho, eu aprendi uma coisa que é certa. O quê, pastor? Deus não pede para nós nada daquilo que nós não temos. Não. Deus não vai pedir para mim e para você algo que nós não temos. Se Ele está trabalhando e pedindo através do clamor dessas crianças, é porque Ele já nos deu condições. Alguns, uma condição melhor, outros, uma condição menor, mas Deus não pede nada para ninguém sem antes essa pessoa ter. Você pode ter certeza. Quando Deus pede, é porque eu e você já temos a providência dele sobre a nossa vida. Então tá aqui as imagens, eu peço a você que nos ajude, que você possa se compadecer dessas crianças. Obrigado, ô Aparecida, obrigado, Margarida, obrigado a todos vocês que estão escrevendo, que estarão nos ajudando. Eu sei que Deus vai recompensar. Vamos para mais uma imagem aqui do poço? Vamos lá. Olha a água que está saindo aí, olha. Vamos lá. Você vai perceber que a água está bem barrenta. Vamos lá. Não. E o panhar muito de 1,5 metro, né? O Gona foi para onde basta para o bide? 1,5 metro. 1,5 metro aqui. Olha aí. Isso tudo vai para baixo. Aí. Entrou. Olha a água. Uau. Que grande bênção. Eita glória. Eita glória. Tá vendo? Eles estão tirando a água, conferindo a qualidade dela e vai se aprofundar, pelo que deu para ouvir na conversa, vai mais 1,5 metro mais ou menos para pegar um bom lençol que gere aí por hora, né, uma quantidade de pelo menos 5.000 litros de água por hora, né, para atender as pessoas, né? Essa é a realidade. Deixa eu ver aqui a pergunta. A Neuza fez se o pastor Eliseu melhorou. Ele não usa óculos, né? Ele não usa óculos, mas ele fez o tratamento. Ele falou para mim ainda ontem, eu perguntei para ele, ele disse, está bem, melhorou bastante, né? Que é devido à claridade lá também do sol, muitas das vezes reflete, tem a vista fraca e algo semelhante. Mas ele disse que está bem melhor, graças a Deus conseguimos, né, comprar os remédios e ele se tratar, né? Obrigado, Cantinho das Bolsas, Acessório e Costura. Meu esposo vai ajudar nessa obra. Muito obrigado. Dá um abraço ao seu esposo e toda a família, viu? E a todos vocês, gente, nos ajude. Como o pastor César está dizendo, a felicidade deles é contagiante. É uma coisa sem precedentes, essa é a realidade. O que Deus tem feito na vida dessas crianças e o que Deus deu para nós como oportunidade de fazermos é algo sem comentários, sem comentários. E eu quero agradecer, pastor Antônio César, missionária Maria, pastor Leonardo Pires, juntamente com a sua esposa, a Lohane, né, que tem caminhado conosco, ajudado nas lives e no ministério, né? Vocês são bênção de Deus. Agradecer os moderadores e moderadoras que vocês, principalmente as mulheres, né? Porque o número maior é de mulheres, ou quase todas são mulheres como moderadoras. Vocês não imaginam a diferença que vocês fazem aqui. Quero agradecer os membros do canal, né? Que membraram o canal. Acredito que tem uma taxinha lá que você ajuda todo mês. Né? Eu acredito que é R$4,50, uma coisa assim, para a obra de missões. Seja membro do canal. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe os dizimistas, os ofertantes. Hoje eu quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês. De todos vocês. E não esquecendo de agradecer a Deus também pela vida da minha esposa, porque Deus não me deu uma esposa, Deus me deu um presente. Né? Deus me deu um presente. É algo que vai além daquilo que eu imaginava ou pensava, sabe? Então eu só tenho que agradecer a Deus. É R$4,90, né, Daiane? Obrigado, viu? Com R$4,90 por mês, no seu cartão de crédito, você se torna membro desse canal e nos ajude nessa missão. Tá? Nos ajuda. A Jânia, por exemplo, é membro do canal, né? Por isso que o nome dela aparece em verde, né? Os moderadores aparecem em azul
e os membros do canal aparecem em verde, né? Então eu peço para você, nos ajude, e eu sei que Deus vai honrar. Ó, a Cláudia Lopes é membro do canal. Essa é a diferenciação, tá bom? Gente, obrigado pela vida de vocês, que Deus abençoe. É uma alegria que nos contagia, você não imagina. E o pastor Eliseu disse que vai fazer uma festa quando chegar a água mesmo, que tiver tudo entijolado o poço, tiver todo ali o aparato para as crianças não sofrerem nenhum dano, né, e não ter perigo de cair. Ele vai fazer um culto de agradecimento ali do lado desse poço. E vai ser glória de Deus na vida de todos nós, eu tenho certeza, tá bom? Deixa eu orar para você, pela sua casa e por toda a sua família nesse momento. Altíssimo, na tua presença, nós levantamos as mãos em oração para te agradecer pela vida de todos aqueles que estão conosco, pessoas que estão orando e te agradecendo por essa obra que está indo avante. Muito obrigado por o Senhor nos dar condições de todos juntos perfurarmos um poço para levarmos vida para essas crianças desse vilarejo que é em Amatanda, na região da Zona Norte. Abençoe, meu Deus, as mãos e o trabalho de todos que nos ajudaram. Faça coisas grandes. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Abençoe a todos, desde o maior até o menor, em nome de Jesus. E você que crê e concorda com essa oração, escreva bem. E graças a Deus. Pastor, qual é o número do cartão? O Alves, o cartão que você... Se é a pergunta que você está fazendo, se é essa. O número do cartão é cartão de crédito, tá? Você usa lá, vai ter todos os next, né? Todo o próximo, né? Você vai vencendo etapas ali. Eu acredito que é muito fácil para você fazer esse cadastro e se transformar em membros, né? Eu vi ali que Ah, meu Deus do céu, o nome ficou para trás aqui. A Giovana e o Ricardo escreveu 7,90, né? Eu acredito que tem também um nível ali, que são 3 níveis, né? Um nível de 7,90 e tem o outro, que é para aqueles que têm uma condição, né, de fazer, acho que é 49,90, se eu não me engano, tá bom? Mas nos ajude, caminhe com a gente, Deus vai te honrar, vai te abençoar. Eu vou finalizar com parte de uma canção, até porque eu estou feliz com tudo que Deus está fazendo. Estou alegre, creio que você também está alegre e nós teremos um final de semana maravilhoso e fantástico. Hoje, escuta aqui, hoje à noite, às 7 da noite, eu volto com vocês. Eu volto. Vamos voltar. Olha que benção aí, ó. A Ana Lúcia já se transformou em membro do canal. Membrou do canal. Obrigado, Ana Lúcia. Seja bem-vindo, né? Became... e YouTube, né? Seja bem-vindo ao YouTube. Deus abençoe. Como fazer? É o que eu estou dizendo. É simples. É só você entrar ali, clicar nas opções que tem de valores, clica, e aí vai vindo as etapas que você vai colocando ali o número do teu cartão de créditos e algo semelhante. Nos ajude, Deus vai te honrar. Talvez você se tornando um membro do canal e nos ajudando com 4,90, 7,90, 4,99, 7,99, acho que é 49,99, não sei qual que é o valor exato. Nos ajude. Não sei não me lembro, né? Nos ajude. E denuncie. Obrigado, Celiane e Josefa. Denuncie um canal falso que tem aí em meu nome, tá? Não sei se é um homem ou uma mulher, um endemoniado aí, pegou a foto do meu perfil, tá? E fez um canal com o meu nome, Pastor Claudinei Oliveira, né? E inventou lá um e-mail falso, né? Um e-mail falso, e está aí escrevendo para as pessoas pedindo dinheiro. Veja bem, todas as minhas redes sociais são verificadas. Ela tem o selo de autenticidade. Se você entrar no meu Instagram, lá tem o selo azul de autenticidade. Aqui no canal, você vai entrar, você vai ver que tem o selo de autenticidade aqui no YouTube, né? O Facebook, o meu Facebook, MME Pastor Claudinei Oliveira, não tem, porque eu, antes de receber, de ser implantado esse sistema, nós migramos para o YouTube, e o Facebook nós estamos usando apenas para retransmitir os vídeos e as lives, né? O foco nós estamos trabalhando mesmo é no YouTube e no Instagram, tá? Então peço a você, denuncie, né, esse tipo de gente assim, endemoniada. A Neuza colocou aí, ó. Neuza colocou, entre lá, denuncie. Ele fez esse e-mail falso, né?
Pastor Claudinei Oliveira, traço, E8F, né? Que é o e-mail falso que ele fez para ter acesso a esse trabalho. E está lá, na votação que vocês estão fazendo sobre o jejum, na maioria dos votos de vocês, essa pessoa, eu não sei quem é, se é homem ou mulher, entra comentando embaixo do seu comentário. Entra lá depois para você ver. Entra lá. Você que está nos acompanhando, entra lá para você ver que em todos os comentários, 90% tem o comentário dessa pessoa. No Facebook tem um público muito bom, e nós vamos oficializar também, né, o Facebook, e eu vou fazer a solicitação do selo de verificação do nosso canal, da página do YouTube, do Facebook, para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho, tá? A paz a vocês. Com que dinheiro paga isso? Com real? Você fala, a senhora fala, Maria, sobre a questão de ser membro do canal? É em real, é em real. Se for a questão do trabalho em Yamatanda, nós enviamos em reais e lá eles fazem o câmbio para a moeda local, que é o Miticais, né? Então eles transformam em Mitical, que é a moeda local. Então é assim que funciona, tá bom? Eu peço a vocês, em nome de Jesus, que denuncie, sabe? Essa pessoa, isso aí é o tipo de gente que vem para tirar comida da boca das nossas crianças. Essa é a realidade. Porque vai passando o número de Pix, que é número de fora do Brasil, pelo que foi avaliado, é lá da Nigéria, esse número de telefone que a pessoa está usando, e o número do Pix do Ministério está aí na tela. É o número desse telefone e o CNPJ, tá? É o número de 2 telefones, desse daqui, o CNPJ que está aqui, e o outro telefone que é da Caixa, né, que é do Itaú, tá? E nós não temos Pix com o número de fora do Brasil, tá? Essa é a realidade. E volto a repetir, nossos canais, nossas redes sociais são verificadas, tá bom? São verificadas. Deus abençoe a todos vocês, Deus guarde. Vamos terminar com alegria na presença de Deus. Adore ao Senhor. Eu estou esquecendo, gente. Eu estou esquecendo aqui de falar dos nossos canais. Estou esquecendo de falar dos nossos canais parceiros, que é o canal Cozinhando na Suíça com Neuza Santos, é o nosso canal de culinária. E, por sinal, hoje tem receita nova, né, Neuza? É hoje que sai a receita? Tem receita nova hoje. Se inscreva lá, né? Você que está nos acompanhando, se inscreva também no canal Cortes MME, que é o nosso canal de cortes. Se inscreva no canal Pastor Antônio César, ele está aí na linha do tempo. E também o canal Milagres Extraordinários Europa. Pastor Antônio César tem feito uma live diferente de todas que acontecem nas redes sociais. Por quê? Porque é uma truck live, é uma live dentro da cabine do caminhão, percorrendo pelos países da Europa e cada lugar mais bonito, um do que o outro, e a mensagem tem vindo e tem sido uma bênção, tá bom? Então, se inscreva lá no canal Pastor Antônio César e Milagres Extraordinários Europa, tá bom? São os 2 canais. Se inscreva no canal Mulher Extraordinária, que é o canal da minha esposa, tá? Se inscreva lá no canal Mulher Extraordinária e também se inscreva em nosso canal Pastor Claudinei Oliveira. Se inscreva em nosso canal, deixa eu dar uma olhada aqui para ver como que está a quantidade de inscritos aqui, né? Deixa eu dar uma olhada aqui para ver como estão. Já chegamos, né? Chegamos aí a 317 mil pessoas. Vamos trabalhar hoje para nós chegarmos a 317 mil e pelo menos 250, né? Vamos lá? 317.250. Está na casa do 317.052. Mais 200 pessoas para se inscreverem aí hoje. Vamos lá. Vamos fazer esse canal subir para que as informações venham chegar diante das pessoas. A Luzia está dizendo, a live do pastor Antônio César hoje foi maravilhosa. E foi mesmo. Foi mesmo. Uma bênção de Deus. Deus tem usado o pastor Antônio César dentro de uma serenidade, dentro de uma mensagem simples, verdadeira e objetiva em nossas vidas. O evangelho, ele é objetivo. O evangelho não faz firula. O evangelho não faz pirotecnia. O evangelho é o evangelho. Então,
se inscreva. Amanhã temos também o pastor Leonardo, às 10 horas da noite, aqui pelo nosso canal, pastor Claudinei Oliveira, e assim o nome de Cristo Jesus vai sendo glorificado, tá bom? Beijo na sua alma, Deus te abençoe e até às 7 da noite. Que o amor aqui chegou e a misericórdia de Deus nos alcançou. Então canta, Yamatanda, adore ao Senhor, que o amor aqui chegou e a misericórdia de Deus nos alcançou. Então canta, Yamatanda, milagres extraordinários vêm trazer transformação na pregação do evangelho, cura e libertação. Na adoração, pastor Claudinei Oliveira e todos juntos, meus irmãos, num coro só, numa só voz, louvando a Deus de coração. Em adoração, vamos lá! Adore ao Senhor, que o amor aqui chegou e a misericórdia de Deus nos alcançou. Então canta, Yamatanda, adore ao Senhor, que o amor aqui chegou e a misericórdia de Deus nos alcançou. Então canta, Yamatanda. Oh, 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 oh. Adore ao Senhor, que o amor aqui chegou e a misericórdia de Deus nos alcançou. Então canta, Yamatanda, adore ao Senhor, que o amor aqui chegou e a misericórdia de Deus nos alcançou. Então canta, Yamatanda, milagres extraordinários vêm trazer transformação na pregação do evangelho, cura e libertação. Na adoração, pastor Claudinei Oliveira e todos juntos, meus irmãos, num coro só, numa só voz, louvando a Deus de coração. Em adoração, adore ao Senhor, que o amor aqui chegou e a misericórdia de Deus nos alcançou. Então canta, Yamatanda.